E aí, gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui hoje, um pouco sozinha, levemente abandonada, sem meu marido. E eu queria dizer que eu assisto muita coisa sem o JP, ele também assiste muita coisa sem mim. Então eu decidi reativar, um pouco o canal depois de um tempinho aí sem gravar, para falar um pouco da última série que eu assisti, A Little Fires Everywhere. Bom, para começar, essa série é interessante dizer que ela é baseada em um livro de mesmo nome. Ela foi traduzida para o Brasil como Pequenos Incêndios por Toda Parte e é protagonizada pelas atrizes Kerry Washington e Reese Witherspoon. E eu quero falar um pouco sobre a série antes, sem spoilers, né? Porque caso você tenha interesse em saber do que se trata a história e queira assistir, tá? A Reese Witherspoon, ela interpreta a Helena, então grava esse nome que eu vou falar bastante dela. Ela é uma mãe de 4 filhos, casada com um advogado, ela trabalha meio período em um jornal pequeno da cidade, mas logo no início ela deixa bem claro, a gente consegue perceber isso, que o desejo real dela era trabalhar em um jornal maior, em uma cidade grande, e esse plano acabou sendo frustrado pela maternidade. Mais pra frente eu vou explicar um pouco sobre isso. Já a personagem da Kerry Washington, que é a Mia, ela é uma artista itinerante, não fica muito claro ali no início o que ela realmente faz, a gente vai entender um pouco mais pra frente, tá? E ela é mãe de uma filha adolescente que se chama Pearl. Acho interessante falar aqui que a série se passa na década de 90 e a escolha desse período específico tem um motivo. Antes de gravar o vídeo, eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que a autora da série escolheu, essa década de 90 justamente porque era um período onde as pessoas realmente acreditavam que o racismo não era mais uma realidade e acreditava-se muito no poder feminino, no empoderamento feminino. Embora, na prática, a realidade era outra, as coisas aconteciam de uma forma na teoria e na prática as coisas aconteciam de uma forma muito diferente. E a partir de agora, eu vou começar a dar alguns pequenos spoilers, então se você não assistiu, se você tem interesse em assistir, vai lá, assiste, depois volta aqui para comentar o que você achou da série. Bom, então vamos lá. A história das duas personagens se cruza quando a Mia, ela passa a ser inquilina da Helena. As duas ali passam a ficar mais próximas, eu não sei nem se eu posso dizer próximas, mas elas passam a conviver um pouco mais, tá? E a Helena consegue identificar que a Mia está passando por uma dificuldade financeira e oferece a ela um emprego de governanta em sua casa. Só que a forma como ela faz isso é um pouco racista, mas em um primeiro momento eu acho que ela não consegue identificar isso. A princípio, a Mia recusa essa proposta, ela se sente até um pouco ofendida, dá pra gente perceber, mas pensando no bem-estar da filha, que começou a fazer amizade, começou a estudar numa escola próxima, ela decide aceitar. Bom, e justamente nessa situação, a gente tem o primeiro ponto que eu achei muito importante na série. A forma como a Helena trata a Mia nesse momento, uma mãe negra, uma mãe solteira, retrata muito, na minha opinião, é um reflexo direto da sociedade. Tá? Aquele racismo velado, que retrata muito como as pessoas tendem a agir em determinadas situações parecidas. E essa situação em específico, ela acaba se repetindo por diversas vezes na série, sempre com o objetivo de te mostrar o quão incômoda e o quão errada é a forma de agir de alguns personagens ali. E o racismo estrutural é bem gráfico, então você consegue, embora seja sutil, você consegue identificar esse racismo estrutural em muitas cenas, tá? No decorrer dos episódios. E a Helena e a Mia, no decorrer da história, da trama, elas te mostram que não existe uma família perfeita, e eu vou falar um pouco sobre isso, aquela primeira impressão que a gente tem, isso é quebrado no decorrer dos episódios. Não existe uma família perfeita e independente das diferenças entre elas, que são muitas, é um abismo ali de diferença, o que vai mudar é a forma como cada uma lida com os problemas que aparecem. E sobre essa mudança de visão dos personagens, eu queria destacar um ponto aqui sobre a Helena. A princípio, você enxerga a Helena como uma mãe organizada,
que cuida da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, né? E aos poucos esse personagem dela vai sendo desconstruído e você começa a enxergar que talvez não seja tanto assim uma organização, isso esteja mais para um controle excessivo, né? E para mim é justamente onde mora o problema. Bom, como eu disse no começo, a Helena tem 4 filhos, mas eu quero destacar aqui a relação dela com a filha mais nova, a Izzy, que, na minha opinião, é a relação mais complicada e a que mais me chamou a atenção, até mesmo pelos desdobramentos, né, que essa relação das duas vai causar com os outros personagens. Lá no começo eu falei, né, que a Helena, embora ela trabalhe em um jornal pequeno da cidade, realmente ela demonstra isso, que ela tinha o desejo de trabalhar em um jornal maior, né, em um veículo de comunicação maior, mais importante e de preferência em uma cidade maior. Mais pra frente na história, se eu não me engano, no 6º episódio, tem um flashback das personagens principais, da Helena e da Mia. Então a gente começa a entender, eu vou falar um pouco mais pra frente, mas a gente começa a entender o que levou as duas, né, até a vida que elas têm hoje. E a gente descobre, no caso da Helena, que a Izzy, que é a última filha, ela foi fruto de uma gravidez indesejada. Então, nesse momento, a Helena, ela já tinha 3 filhos, ela estava se preparando para retomar a carreira e ela se vê, né, diante de uma gravidez e 3 filhos, né, já era muito difícil, imagina ter mais um, né, e tudo com diferença pequena de idade. Então, talvez por isso, né, a relação das duas seja tão complicada. Outro fato que, na minha opinião, pode ter complicado um pouco mais a relação da Helena com a Izzy, a filha mais nova, é o fato dela ser homossexual. Embora ela só vá assumir isso, né, na série para a mãe no final, mas a gente consegue ter algumas pistas, né, no decorrer dos episódios de que ela tá lutando contra isso. Ela é uma adolescente e ela ainda acho que ela não entende muito bem, né, esse desejo que ela tem, o sentimento que ela tem. Então isso fica um pouco confuso para ela, fica para a gente também. E eu acredito que para a mãe, né? Então, como eu disse lá no início, na década de 90, as pessoas, eu acho que tinham essa coisa de, nós somos liberais, a gente aceita tudo, mas na prática, realmente era um pouco diferente. E a forma, gente, como a Helena trata a Izzy, sabe, realmente de cortar o coração, assim, e realmente aquele racismo estrutural, aquele racismo velado, ele tá muito presente nessas cenas de uma forma bem sutil, mas ressaltando novamente aquela questão da década de 90, né? As pessoas não eram tão liberais quanto elas acreditavam ser. E nessa relação da Izzy com a mãe, com a Helena, a gente pode perceber o controle excessivo que a Helena tem. Então, em alguns momentos a gente observa a Helena escolhendo o que a menina vai comer, o que a menina vai vestir, né, aonde que a menina vai. Então, eu acho que isso complica um pouco mais a relação entre as duas. You stand there. All right, was it that hard? You look amazing, except you don't have the tartan kids on. Yeah, no, I am not wearing those again. Don't be silly. They're adorable. I said no, they're not me. They don't have to be you. We can return them tomorrow after we take the picture. Elena, hon, I don't really have time Bill? for this today. Honestly, can we just not? Just this once? Isabel, go upstairs and put on the Keds. I told you I'm not wearing the Keds, Elena. I am your mother. You don't speak to me like that. Really? Because you call me something I hate every single day. Why can't you just call me Izzy like everyone else? Because it's not your name. Lexi, Moody, Trip, everyone else gets a nickname. You're not everyone else. This is not about you. This is about us. And if you want to be part of this family and live in this house, then you will go upstairs and put on the fucking Keds! We're just gonna need a minute. A Izzy é uma personagem de extrema importância na série. Talvez por isso eu queira destacar um pouco mais a relação dela aqui com a mãe. Justamente por essa relação conflituosa,
ela acaba se aproximando da Mia, né? Então até agora eu acho que eu falei bastante da Helena, então vamos focar um pouquinho na Mia agora. Aqui a série coloca um outro ponto que eu acho extremamente importante e interessante e mostra como as relações são tão complexas, né, na vida real. Olha, a Izzy, ela possui uma ótima relação com a Mia, embora a Mia não consiga se relacionar com a própria filha, né, até um determinado ponto na história. A história da Mia, ela acaba ficando um pouco mais complicada quando ela conhece a Bibi. A Bibi trabalha com ela em um restaurante, né? Ela trabalha em um restaurante, se eu não me engano, ela fala que é 3 noites na semana. E aqui entra uma parte super importante e, na minha opinião, muito delicada da história. A Bibi, ela teve uma filha e, por falta de dinheiro e condições de cuidar desse bebê, ela acaba deixando em uma noite, estava até nevando nessa noite, ela acaba deixando essa criança em frente ao corpo de bombeiros da cidade. E posteriormente, a gente descobre que uma amiga íntima da Helena, uma das melhores amigas da Helena, adota essa menina, né? E até o momento é uma espécie de tutela provisória, mas esse casal, ele tá em andamento aí o processo para a adoção definitiva dessa criança, dessa menina. Como a Mia tá trabalhando ali na casa da Helena, ela acaba descobrindo, né, que aquela menina é a filha da Bibi, conta para a Bibi o paradeiro da filha, e aqui começa uma luta judicial pela guarda da criança. E até tem uma cena bem marcante que eles estão fazendo o aniversário de 1 ano da menina e a Mia, né, conta pra Bibi, a Bibi aparece na festa, é uma situação super desagradável que, como eu disse, né, eu acho que a autora quis trazer muito isso, aquelas situações que são facilmente possíveis de acontecer na realidade, mas é uma situação que te incomoda e você não saberia muito bem, você não sabe muito bem falar quem é certo e quem é errado, sabe? Nesse tipo de situação. E lembra que eu falei lá no início sobre aquele racismo velado, aquele racismo estrutural que por vezes ia aparecer na série? Aqui, nessa história especificamente, ele aparece diversas vezes, considerando que a Bibi é uma imigrante chinesa ilegal no país e os personagens ali que estão em volta dessa história, tanto a Helena quanto o marido, que é o advogado de defesa dos pais adotivos, os pais adotivos da criança, eles não cansam de deixar claro, né, lá no tribunal, que ela é incapaz por esse motivo, tá? Como se isso realmente fosse um impedimento dela cuidar da filha. E aqui eu acho que essa é uma questão realmente muito delicada, é muito relevante. Na minha opinião, o que a série me mostrou, né, que ambas, tanto a Bibi quanto a Linda que é a mãe que está tentando a adoção, a mulher, né, que está tentando a adoção da criança, ambas são aptas a ser mãe, tá? Mas a Bibi ter abandonado a filha faz com que ela perca a guarda da criança, né? A gente consegue ver no penúltimo episódio que ela acaba perdendo a guarda da criança. E tudo isso, né, essa história toda traz uma tensão maior ainda na relação da Helena e da Mia, porque a Helena tá do lado da Linda, tá do lado da amiga, e a Mia tá do lado da Bibi, né, porque ela insiste em falar, ela é a mãe, ela é quem deu à luz a criança. À medida que vão passando os episódios, pra mim ficou muito nítida a intenção da série aqui, né, na minha opinião, que é mostrar que as personagens da Helena, da Mia, elas, embora a gente consegue ver que elas estão buscando o que é certo pela família, elas acabam tomando rumos por vezes inesperados e muitas vezes um rumo errado, né? Então é tentar fazer o certo, mas agindo da forma errada. Eu acredito que isso seja muito comum mesmo na realidade, por isso me chamou tanta atenção. Eu cheguei a citar aqui que alguns episódios, se eu não me engano é o 6º episódio, aborda o passado da Helena e da Mia. Pra quê? Esse episódio ele vem para tentar justificar de alguma forma as ações que as duas estão tendo no futuro, tá? Esse episódio em particular ele foi muito importante. Pra mim foi uma virada, né, de como eu enxergava as duas personagens. No início eu tinha uma visão muito nítida da Helena e da Mia, enquanto mães, enquanto mulheres, e esse episódio eu acho que mostra, né, mostrar como elas chegaram até aquele determinado momento te faz ter uma empatia, te faz entender um pouco melhor, e eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tende
a julgar a pessoa baseado no que a gente vê, mas a gente não sabe o que a pessoa passou para chegar até aquele momento, né? Então, na minha opinião, não é possível julgar nenhuma nem outra, né? Então, acho que esse episódio foi muito legal por esse motivo. E aqui, vale lembrar um detalhe que eu acho que eu não falei. A série, a primeira cena da série que a gente vê é a casa da Helena pegando fogo. E no último episódio, a gente descobre quais fatos levaram a isso e quem realmente foi o culpado da casa tá pegando fogo, tá? E pra mim, a série consegue mostrar muito bem a dualidade dessas personagens. Não existe... O que ela tá te mostrando? Não existe ninguém totalmente bom e ninguém totalmente mal, né? Isso traz um pouco mais de realidade, é uma coisa concreta, né, que a série te traz. A todo momento eu ficava confusa sobre as decisões da Helena e da Mia, e eu sempre me questionava, nossa, isso tá errado, mas o que eu faria nessa situação? E ao mesmo tempo eu falava, não, isso eu acho que tá certo, mas eu tentava olhar o lado da outra, né? Então eu acho que essa dualidade é uma coisa muito nossa, muito do ser humano, né? Então eu acho que a série soube trazer isso muito bem. Mas o que me ganhou mesmo nessa série foi os debates que essa série trouxe, que é sobre racismo, privilégio e maternidade, que eu acho que são 3 pontos muito legais que a série trouxe de uma forma bem sutil e ainda assim passível de ser discutida. O racismo estrutural, né, de uma sociedade que ainda estava em construção, especialmente naquela década de 90. A gente pode ver os privilégios aí de uma família de uma classe alta e sua relação, que por vezes era muito abusiva com aqueles que, na opinião deles, né, eles consideravam inferiores. E também a questão da maternidade. Então, a série aborda questões que vão desde o desejo de ser mãe, a depressão pós-parto, aborda a relação da mulher com o aborto. Então, acho que são questões que nunca deixam de ser importantes e que vale a pena de serem discutidas. Então é isso. Me conta aí nos comentários o que você achou da série, qual a sua opinião sobre isso tudo. E outra coisa, me indique séries ou filmes que vocês queiram ver por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!